Boa noite! Tem mais de uma agora que está empolgada. Vocês conseguem ouvir lá atrás? Isto vai ser um desafio enorme para mim, falar muito alto. E de todas as coisas, interessante que nas últimas semanas eu perdi meu lente do lado direito. A minha lente. Desculpa. Portanto, eu estou com 2 lentes da esquerda. Parece que é igual de andar com 2 sapatos da esquerda nas pernas. Portanto, deste lado direito, se eu começo a fazer isto com o meu olho a piscar, sabes, não é uma coisa assim romântica, é mesmo um pouco. Meu cabeça está a doer e não está colocado super bem, está bem? Ou eu tenho assim um defeito, talvez. Mas olha, isto aqui é, no fim do dia, uma coisa de nossos corações, dos pastores, mas nós até achamos que é uma coisa que é do vosso desejo e dos vossos corações. É por isso com um grande prazer que temos esta oportunidade. Levou mais tempo do que nós pensávamos. Desculpa, o pastor precisa da droga. A pior parte, isto está a ser gravado e ninguém está a tentar é exatamente nessa parte. Ok, mas isto é mesmo uma coisa que nós queríamos fazer visual, porque a Bíblia é um livro, mas não é. E muitas das vezes temos uma ideia da parte da Bíblia, uma ideia da parte da história, e nós queríamos tentar construir e mostrar da forma que Deus veja a Bíblia, que é uma história completa, com um fio que chama Jesus. E é isso que queríamos tentar transmitir. Não vamos a dizer que somos os melhores em fazer isso, mas isso é nosso desejo e é isso que nós estamos a tentar fazer. Amém? Muito bom. Agora pergunto. Sim, desculpa, eu não tinha Eu queria um pau assim do professor, mas isto vai dar hoje. Está bem? Ok. Vamos começar com um bocadinho da parte visual e depois vamos falar sobre a história de Deus. Está bem? Aqui queremos colocar o timeline da Bíblia quando as coisas aconteceu. Ok? Não é quando os livros foram escritos, sabes? Não era no início que o livro foi escrito porque o Adão e Eva nem roupa tinha, nem caneta, nem papel. Portanto, não era quando era escrito, mas a história de que foi escrito. Faz sentido? E que nós queríamos também colocar é que temos tantos recursos no internet e com parcerias, partners e outros conteúdos que decidimos colocar. No parte azul é a duração dos anos que o livro de Gênesis passa na história. Ok? E aqui por baixo, talvez não dá para ver para as pessoas lá atrás, mas diz o início e o fim, o ano. Ok? Depois decidimos colocar um QR Code, posso dizer assim? A QR Code, que vocês com o teu telemóvel podem aproximar e utilizar o link através do QR Code. E o link vai levar-te para um vídeo que vai dar um resumo do livro todo. Ok? Para isto parecer uma coisa interativa. Obrigado. Para ser uma coisa interativa, mas também para trazer a ideia que a Bíblia é uma coisa que é vivo. É uma coisa interativa. E não é só letras numa página, é uma coisa que tem impacto na nossa vida e chama a atenção e sai da página para nossos corações. E nós queríamos também trazer isso e transmitir isso para ser uma coisa dinâmica. Está bem? Faz sentido? Na parte de cima, eu posso usar aqui isto. Temos aqui os anos para tentar mostrar também que muita coisa acontece num período específico da história. Isso tudo faz sentido quando nós começamos a aprender desta história de Deus quer por nós. E depois queríamos mostrar
E através do ano vamos a descobrir mais, vai mais profundo dentro desses pit stops e durante as semanas com nossas leituras e nossas... Não sei se eu já estou a estragar. Não. Tá bem. Para ir mais profundo, mas a ideia era para mostrar, tem várias partes da história dividido por temas diferentes. Temos 3 temas principais, o patriarcas. É isso? Uau, fantástico. Os drogas estão funcionando. A história de Israel, sabes, que é muito importante e tem um foco específico desta nação e vamos descobrir através do ano e para sempre, talvez, porque Deus escolheu esta nação. E depois, a parte incrível desta era do Cristo, que nós agora pertencemos, é isso também. E eu não vou passar com todos os pormenores, mas aqui embaixo, do lado das cores, vai explicar os temas de que Deus está a mostrar através da Bíblia. Portanto, vou dar o exemplo. A primeira geração, Noé e o dilúvio. Muito bom, era só testar vocês. Are you serious? Isto vai ser espetacular. Eu tenho menos disso, 15. Ok. Só para dizer, eu quase nunca tomo, portanto, olha, ok. Portanto, quando vocês têm tempo, por favor, vem cá e entender os grupos diferentes dentro destes grandes temas de que está a acontecer. E isso ajuda... What's wrong, man? Ok, tá bem. E isso ajuda nós a entender o foco do que Deus está a tentar transmitir através da palavra dele. E depois, aqui embaixo, é uma coisa importante. As alianças e as promessas que Deus tem por nós. E nós, durante a Bíblia, vemos essas alianças através da criação de Noé, de Abraão, de Moisés, de David, de Ezequiel, da nova aliança, e depois de Jesus. Entre isso. E queríamos tentar colocar isso para nós ter uma ideia visual do tempo, das coisas que está a acontecer, o contexto através disso. Faz sentido? Ok? Talvez fez sentido por nós e esperamos que é igual para vocês, está bem? Agora, vamos entrar um bocadinho mais profundo dentro desta história e dentro deste livro que chamamos a Bíblia. Podemos ser? Podemos? E neste momento está tudo bloqueado. Eu queria hoje trazer vocês para a realidade que a Bíblia é incrível. E talvez utilizamos essa palavra muitas vezes, mas a Bíblia mesmo é incrível. Ok? E eu espero que eu possa transmitir essa inspiração, esse desejo de entender mais, desse desejo de entender a realidade da história viva que está dentro da Bíblia. Ok? Portanto, porque temos aqui a Jéssica, para vocês que não sabem, olha a cara dela, ela estava tomando notas. Jéssica trabalha onde? Numa biblioteca. Ok? Eu vou utilizar agora a Jéssica por um exemplo para dar nós um bocadinho o entendimento de que é a Bíblia. A Bíblia não é... A forma mais fácil de explicar a Bíblia não é a dizer que não é um livro. É mais parecido uma biblioteca do que um livro. E dentro de uma biblioteca tu chegas lá e tem temas, ordens, específico formato, é verdade? Tu entras na biblioteca e também tu pensas, ok, pode ser a ordem é do tempo, de épocas e séculos diferentes. Ou pode ser temas, história, ciência, por causa do Brufen, não sei, outros temas. Essas coisas, está bem? Portanto, mas dentro desta história entendemos agora que a ordem dentro da Bíblia que nós temos hoje não é a ordem cronológica, nem é a ordem de temas. Precisamos entender que vamos, depois
durante este ano todo, deste tempo todo, perceber porquê. O juntamento dos livros em formatos diferentes, em ordens, em grupos diferentes. Mas, por maioria parte desta história, estamos colocados numa história de Deus e um grupo de pessoas que tornam ser a nação de Israel. Ok? Portanto, por muito tempo, estamos sempre a ouvir desta história, deste grupo, deste tribo, desta nação. E torna a ser uma coisa muito específica, muito especial. Sabemos agora, na Bíblia toda, Jesus chega aqui na história e na Bíblia. Ok? E sabemos, temos 39 livros aqui para trás. E que a maioria da história é antes de Jesus. Ok? A maioria da história é antes de Jesus. E isto torna a ser uma coisa muito importante. Muito importante. Porque estes livros foram escritos por profetas e pessoas que foram moldar a linguagem hebraica, a cultura e a nação que é Israel. Okay? Muitas ideias, muitas metáforas, muitos dos poemas e da poetry. What? Poesia. Foi criado dentro desta língua através destes profetas. Eles tinham uma capacidade de escrever de uma forma para transmitir coisas super complexas para coisas básicas. Ok? E o parte fixe é que isto é tudo através da inspiração do Espírito Santo e de Deus. E isso é incrível. Mas temos um problema. O problema é que eles falavam uma língua muito diferente. De um tempo super diferente da que nós vivemos aqui. Linguagem diferente, comida diferente, tudo diferente. E que foi super simples por eles, no tempo deles, coisas complexas que Deus queria transmitir por um povo, no tempo, no contexto, para nós, torna a ser uma coisa um bocadinho mais complicada. Porquê? Vou utilizar o exemplo que eu sempre utilizo. Imagina que não era Israel que Deus escolheu, mas era Portugal. E Portugal começou aqui atrás. Right? O povo português. E se nós, por um momento, começamos aqui e ele estava no deserto. O Moisés estava no deserto, ele foi subir a montanha e o povo estava a esperar. O que nós aqui no norte íamos a explicar? Daqueles estavam a fazer nada. Íamos dizer, eles estavam a encher chouriços. Certo? Estavam a encher chouriços. E depois uma coisa super simples para explicar uma coisa um bocadinho mais complexa. Ok? Eles estavam a encher chouriços. Depois vens aqui para trás. Para frente, sim. Eu estava a andar para trás. Obrigado. E tu chegas deste ponto aqui. Mas agora eu sou da África do Sul, falo inglês, não tenho contacto de um português, nada de língua, e eu vou traduzir para mim a Bíblia que eu abro em uma das Escrituras e diz: Moisés foi subir a montanha e o povo estava a encher chouriços. Amém? Entendo a complicação dentro da minha cabeça que através dessa escritura, dentro das nossas igrejas, íamos ter um lado para encher chouriços e fazer enchidos. Muito bom. Estás agora a entender a complexidade de que agora estamos a ler uma coisa que era super simples, focado por um grupo das pessoas, e agora estamos a tentar transmitir por hoje. Especificamente no século XXI, que é um mundo à parte. Só de 100 anos atrás já era completamente diferente. E agora estamos a falar de quê? 4.000 anos? Torna a ser super complexo. Ok? Portanto,
tem isso na vossa cabeça quando estamos a ler a Bíblia, que é, qual é o momento da história que isto está a acontecer? Qual é a linguagem? Sabes que, por exemplo, no início, não tinha uma palavra para obedecer na linguagem hebraica. Era só ouvir. Porque ouvir era tão importante que se Deus estava a falar, não era opção para pensar, talvez eu vou obedecer. Só ouvir era suficiente para fazer. Portanto, imagina agora a realidade de uma cultura que não tem essa palavra. Torna-se muito diferente para nós. Portanto, quando Deus estava a falar, tem mais impacto. Faz sentido? Ok? Portanto, queria tocar em o tempo, as pessoas, a linguagem e o... What's location? Localização da história. Portanto, quando estamos a ler a Bíblia, temos essas coisas que nós precisamos dar muita atenção porque têm um impacto em que está a acontecer. Eu vou agora fazer um resumo super rápido. Eu disse super muitas vezes, mas eu não sei se vai ser assim tão rápido. E depois eu vou usar um exemplo do tempo, da linguagem, das pessoas e da situação. E como isso tem um impacto hoje em dia. E uma história de um versículo tão simples que Jesus disse que vai tornar a ser um bocadinho mais real na realidade da história. Faz sentido? Cool? Portanto, durante este tempo todo, Deus está a guiar este povo que tornou a ser aqui com a Noé, um povo que Deus ficou tão chateado, não chateado, talvez seja desiludido de nós e queria destruir tudo que Ele foi criar aqui. Imagina o ponto que Ele chegou por isso. Mas que é, o amor dele é tão incrível que Ele encontrou alguém que é, what's righteous? Justo. Do coração para dizer, ok, eu posso agora continuar com estes tipos de pessoas, esta família, eu posso continuar. E que é, reiniciou, que aconteceu no início com esta família. Mas que é, qual é o problema dessa família? São humanos. Os primeiros humanos fizeram um erro quando tive tudo bem. Segunda oportunidade, a mesma coisa. Mas que é, Deus nunca parou de tentar atingir nossos corações e chegar a nós. E isso é incrível. Portanto, fez uma aliança com Noé que nunca ia destruir o mundo com água. Ok? E que nós íamos ser salvos. E depois, através de Abraão, do facto de ele ser justo e ter tanta fé, podia abrir o caminho para Jesus Cristo. Quando Abraão, isso é muito difícil de dizer, decidir sacrificar o filho dele, por nenhum motivo certo, o justo. E Deus usou isso para ter outra aliança conosco. E através desta aliança, esta nação está criada. Porquê? Qual é a promessa que Deus tem para Abraão? Tu vais ser o pai de todas as nações. Ok? E é neste ponto que eu queria ficar nesta história incrível de Deus. É que Ele torna a ser um pai de uma nação. Certo? Mas a promessa é ser quê? De todas as nações. O que é que Deus queria fazer através de Abraão? E utilizar ele e a família dele para ter um impacto em todo o mundo. E espelhar que é a aliança dele, no fim do dia, o Evangelho de Deus, as boas novas que ele é um bom pai. Mas o que aconteceu? Mais uma vez, humanos. Nós humanos decidimos que é, fazemos a melhor coisa que nós sempre fazemos. Mas isto é bom, eu vou guardar para mim. Eu vou guardar para mim. Eu estou abençoado, fantástico, eu vou guardar para mim. E o que aconteceu? Antes de ter a oportunidade de ter o povo de Israel, outros povos foram criados. Em vez de Israel tocar
e mostrar que era ser filhos de Deus. Não. Guardaram tudo por eles. Ok? E foram criar o reino de Israel. E o que aconteceu? De tanto tempo apontar por eles dentro, Deus disse, ok, estou a tentar mostrar, eu estou a tentar guiar, eu estou a tentar ajudar. Mas vocês não estão a ouvir. O que aconteceu? Viraram as costas a Deus e foram tomados e captivos de outras nações. E depois foram expelados para o resto da região. É interessante que cada vez que nós queríamos dar mais poder a nós e como nós estamos a gerir as coisas, cada vez mais as coisas tornam fazer asneiras. Não sei se isso é... Vai asneiras, faz asneiras. Faz asneiras. Ok? E, mais uma vez, qual era a promessa para Abraão? Ser pai de todas as nações. Portanto, se as pessoas não iam, Deus ia fazer uma forma deles ir. Tem uma história fantástica na Bíblia de um homem que Deus disse para ir por um sítio. E o que ele fez? Obrigado, Jesus. Eu vou completamente ao oposto. E tenho parte, eu vou fazer uma spoiler aqui. Não sei o que é spoiler em português. A spoiler nesse lado. O sítio onde ele decide de ir, ok? Tu podes literalmente, eu espero que eu faça isto bem, literalmente traduzir para o português que ele queria ir para o Coneco. Literalmente, o sítio oposto, no meio de nada que não existe, porque é tão longe que não existe, sabes? Eu espero que eu não estraguei isso, mas... Para mim? Obrigado. Portanto, isto é um bocadinho do spoiler de Jonas. Jonas. I was going to say Jonah. Porquê? Mais um exemplo de Deus utilizar uma pessoa para mostrar que estava a acontecer com eles todos. Que é, Ele escolheu este povo, não para ser escondidos na casa deles, é para quê? Para mostrar o exemplo de ter um pai com ele. Ou dele, like him. Com ele. Sabes? Era para ser um exemplo. E o que aconteceu? Temos histórias incríveis. Talvez o melhor e favorito da Bíblia para mim são 3 amigos. Shadrach, Meshach e Abednego. E estamos aqui neste momento que eles estão em Babilônia, em exílio. Teve tudo nas mãos deles para ser incrível. Depois que é? Foi tomado conta dos outros países e chega a este ponto. Que é 3 amigos. Parece os 3 bandidos. Mas 3 amigos. Para ser uma coisa incrível na Bíblia. Se vocês não sabem, a história era que, nesse tempo, o rei de Babilônia criou um ídolo, era todos para... What's Baal? Prostrar-se, não sei. Para este ídolo. E que é? 3, eu vou dizer bandidos, porque eles eram rebeldes por o sistema do mundo. Que é, disse que nós não vamos pôr o nosso joelho no chão por qualquer coisa que é criada por mãos do homem. Nós só prostramos por Deus. Ok? Agora, mais uma vez, Deus escolheu este povo, esta gente para ser que é um exemplo. E o que acontece? Este rei vai deitar estes 3 amigos dentro de um furnace, cheio de fogo, mais quente de qualquer outra vez que eles fizeram isso. Eles põem os 3 de lá dentro. Ok? E quando ele diz que Deus tem um propósito, e Ele é tão incrível, e Ele não era para ser o pai por um grupo das pessoas, mas por todos. Como era possível? A Bíblia vai dizer e descrever aqui uma coisa incrível. Que o rei olha e disse, qual é este? 4 imagens
4 imagens, que é parecido o Filho de Deus. Estamos aqui na história. Jesus é onde? Aqui. Aqui. Como era possível uma pessoa que não sabe da história disto, através das 3 pessoas e um milagre incrível, ver uma imagem dentro de um fogo e dizer, é este. Entendes o amor e a compaixão que este Deus tem desde o início para nós humanos e para todos. Que é uma pessoa que é o oposto de tudo que é de Deus. Dar glória a Ele. E que é? Disse. Que Ele diz? Não tem outro Deus. Except for? Além de mim. Além. Para além de mim. Além do Deus de Shadrach, Meshach e Abednego. 3 bandidos que foram, nesse momento, ter a capacidade de que este povo todo não fez durante anos. Incrível. É incrível deste Deus. É incrível desta história quando nós começamos a entender que não tem limites de onde Deus não ia para ir buscar todos nós. Amém? Incrível. Desculpa, foi... É isso. Agora, depois disto, entramos aqui neste momento. Aqui. Alright? Que agora eles todos estão em todo o sítio, menos o terra prometido que Deus deu o povo de Israel depois de Moisés. Ok? Eles estão em todo lado, menos desse sítio. E através destes reis, a começar a ver que o Deus deste povo de Israel é o Deus, eles começaram a voltar para o terra prometido. Os judeus começaram a regressar para casa. Ok? Antes de ir para a Babilónia, eles construíram o primeiro templo. You alright, babe? Yeah, Tu fez uma cara e eu pensei que eu disse uma coisa errada. E quando eles começaram a voltar, eles queriam criar um lugar para adorar o nosso Deus. Para adorar Deus. E construir o segundo templo. Ok? Porque eles precisavam disso para fazer os sacrifícios por causa dos pecados deles. Ok? Eles reformaram a identidade deles. Porque através desta história toda, a identidade deles era com Deus e depois a identidade era deles tomar conta daquilo que eles queriam. Eles queriam um rei deles, eles queriam as leis deles, eles queriam o formato deles viver da forma que queriam viver. E que é, quando eles começavam a regressar, eles puseram aqui, num dos pontos da história super incrível, que é pôr o foco na palavra de Deus, para voltar à identidade de quem eles são. E chega um ponto fantástico. Porque todos estes livros, até este ponto de Jesus, está creating a climax. Um climax. Um momento está a criar momentum. Ponto alto. Sim, e está a chegar a um ponto fantástico. Okay? Porque tudo isto está a mostrar que é o amor de Deus por nós. E está cada vez mais, e o que acontece? Se tu olhas, mais livros estão escritos. E se tu olhas aqui neste momento, antes de Jesus, quantidade das profetas e de livros que está escrito, porque tudo está a chegar a um ponto incrível. Deus está continuamente a dizer que eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu quero-te, vocês ser o meu povo, eu quero vocês ser meus filhos. E está a chegar a este ponto incrível. E dentro de todo o caos, de tudo da história do mundo, Deus estava a tentar chegar a um ponto da história.
saber que através deste povo ia trazer salvação. E tudo que está escrito aqui está a apontar de um novo líder. Um novo líder que vai tomar conta disto tudo. Okay? Um novo líder que foi prometido aqui desde o início. Está a chegar, está a chegar, está a chegar, está a chegar e chegamos ao último livro do Antigo Testamento. Testamento? Não? Está tudo a apontar para este novo líder. E o que acontece? A palavra de Deus acaba. Antigo Testamento acaba. Passas a página, ele não aparece, nada acontece. Tudo apontar por este momento da história e de repente, no livro dos judeus, no livro santo dos judeus, acaba aqui. Não tem um fim. Está a apontar tudo por isso. E isso dá a nós um entendimento de que é um judeu hoje em dia, que ele está parado neste ponto, aqui. Mas nós sabemos que isso não é o fim da história. Certo? Quatro anos, 400 anos de silêncio entre aqui, estou a ver aqui, até aqui. 400 anos de silêncio. E de repente, um bebê nasce em Belém. É Belém? Se fomos sinceros, nas condições mais horríveis, sabes? Vem este líder, vem esta promessa. E tu começas a entender tudo que foi prometido desde o início está a começar. Eu não vou entrar na história de Jesus, porque vamos chegar a esse ponto. Jesus vem. Ele morre por nós. Mas depois ele faz uma coisa estranha. Como a minha filha diz, ele desaparece. Ele vai embora. Certo? E depois nós encontramos no mesmo situação dos judeus. À espera dele voltar. Portanto, interessante que o judeu, na história dele, está à espera de Messias. Ele vinha, Messias. Ele chegou aqui, trouxe o reino dele e depois vai embora. E agora nós estamos na mesma situação de judeus à espera. Mas nossa espera vem com uma coisa incrível. A esperança dele. Mas com o mesmo propósito. Desta família e desta aliança. Para quê? Para levar tudo que Jesus fez na nossa vida e por mostrar ao mundo todo como é ser os filhos de Deus. Incrível, não é? Incrível que desde o início isso era o plano, para nós ser os filhos dele e viver com ele. E utilizou a nação por um exemplo e agora hoje em dia utiliza cada um de vocês neste mundo para trazer o que é? O amor desde o início. Amém? É incrível. Mas nós não estamos a esperar 400 anos. Estamos a esperar um bocadinho mais. Se vocês veem aqui, mais de 2000 anos que estamos à espera. Mas sabes a diferença? Sabes a diferença? Nós podíamos esperar mais de 2000 anos. Sabes porquê? Porque temos o Espírito de Santo dentro da nossa vida que dá essa esperança. Porquê? Através de João 17:3, que é a vida eterna. É conhecer o Pai, eu e quem eu trouxe. Amém? Isso é incrível.
Portanto, nós temos a responsabilidade de agora levar esta mensagem por todo o mundo. Mas temos a relação de que Deus cria desde o início. Portanto, it's an overlap. Um sobrevoo. É tal como a forma de se tu tinhas uma página e se dobres, que temos o fim e o início dentro de nós. E isso é incrível. Amém? Portanto, este livro, esta biblioteca, é uma coisa viva. E se nós fechamos os nossos olhos e fechamos as nossas vidas por isso, perdemos o quê? O coração de Deus. Porque através disto tudo, Ele está a tentar mostrar a identidade dEle para nós entender a nossa identidade dentro dEle. Amém? Portanto, isto não é um self-help book. Não sei dizer isso. Sabes? Não é uma coisa de que... É a mesma coisa, é isso, eu vou dar exemplo. É a mesma coisa, eu chego à biblioteca da Jéssica e disse... Exatamente, também. Cala-te! E eu vou dizer, sabes uma coisa, Jéssica? Eu só precisava uma frase de um livro só para eu ficar encorajado, sabes? E só precisava, só podes apontar para algum sítio, sabes, de algum livro. E imagina nós entrar na biblioteca, abrir uma Bíblia, tirar uma página, partir em meio e pensar, esta frase é fixe. Olhar. Exatamente, põe lá. Depois, sabes uma coisa? Vou tirar um selfie e mandar para todos os meus amigos também. Sabes? Porque eles devem gostar disto também. E que é, tirarmos o propósito deste livro todo quando só focamos numa coisa tão pequena. Porquê? Por causa do tempo, da língua, da cultura, da história toda, podemos começar a torcer? Twist? Distorcer a palavra de Deus. É verdade? Porque eu não sei, depois de algum tempo, não vou falar mal de só ter um versículo quando nós sabemos o contexto, não tem problema com isso. Sabe? Mas quando nós só estamos a querer versículos, estamos a tentar só dizer que, ok, isto é suficiente de Deus para mim na minha vida. Sem querer saber o resto da história. Ok. E eu vou dar um exemplo disso. How much time do I have, meu amigo? 10. Is enough or not? 15. Vamos a tentar. Ok, vamos a tentar. Não, temos. Eu só vi uma coisa aqui muito interessante. Anteontem, estava a pôr a Zoe a dormir e ela disse, pai, eu vou parar de tentar dar prendas a Jesus. Não sei. O quê? Eu já estou super cansado. E ela, quando chega lá, eu digo, ok, Zoe, escolhe uma história da Bíblia, sabes? E eu já estou a ver, eu já sei o que vai acontecer. Ela disse, sempre. Pai, eu tenho uma pergunta. Sempre uma pergunta. E ela disse, desta vez ela disse, sabes, eu vou parar. Sabes, porque dá a Bíblia. É assim, eu estou sempre a oferecer uma coisa para Jesus, assim. Mas ele não vem cá buscar. Porque ele foi embora... Sabes? E depois pede nós para dar coisas para a glória dele e depois ele não vem buscar. Eu disse, deste ano não vou dar, no Natal não vou dar nada por os anos dele. Sabes? Porque isso, eu comecei a pensar, eu não sei explicar isso, não sei porquê. Era fixe mesmo, se ele podia dizer, Deus, aqui está meu louvor, aqui está a minha adoração, vem buscar. Sabes? Era fixe. Portanto, eu queria só enfatizar que nós estamos tão habituados a dizer coisas que nós não paramos para muitas vezes questionar o que estamos a dizer. Porque na realidade, porque ele foi embora? Mas quando nós sabemos a história toda, nós sabemos porquê. Hein? Ok, agora, só 10 minutos de agora, Lino, agora. Isso era... A partir de agora. É. Ok. Eu quero utilizar o entendimento do contexto para mostrar uma coisa, eu acho que incrível, do nosso Pai. Ok? O Moisés está aqui. Alright? O Moisés está aqui. E é ele que foi escrever o Gênesis. Ok?
E ele começa a história da Bíblia com o que é? Qual era o tema que ele utilizou? A criação. Sabes? A criação. É a criação. Ok? E nós, no nosso tempo, agora, de hoje, temos toda a gente a dizer que o mundo foi criado como? Com o Big Bang, ou com aliens, ou qualquer outra forma que eles vão dizer. Não sei, todos têm várias. A dizer isso. E depois nós encontramos hoje em dia, a tentar defender como que nós achamos foi criado o mundo. E depois pensamos que, ok, cientificamente, vamos responder a esta gente com o início da Bíblia. Mas, quero fazer uma pergunta. No tempo de Moisés, achas que eles queriam saber cientificamente como o mundo foi criado? Não, porque eles sabiam. Sim, porque eles tinham... O pai do pai do pai do pai já viu a criação. Ok? Não era para ser uma coisa científica. Por exemplo, a parte incrível é que tem coisa científica dentro da Bíblia que é a verdade. Mas o propósito aqui não era para tentar dizer que Deus existe e isto é cientificamente a forma que tudo foi criado. A Bíblia não era a primeira história para tentar explicar como o mundo foi criado. E é muito importante que nós sabemos isso. Porque muitas vezes nós estamos com nossas cabeças fechadas, ou nossa mente, fechado, porque isto é a verdade e é a verdade. E depois não deixa de facto que tem outras coisas que foi escrito e dito, porque isso é a realidade. Ok? Portanto, Moses, povo de Israel, Moses e o povo de Israel está o caminho da terra prometida, ok? O terra deles. E as nações em volta, vocês conhecem algum deles nesse tempo? Egypt. Eu não sei dizer em português, the Canaanites. Cananeus. Mesopotâmia. Mesopotâmios, ok? São todos nações em volta. E sabes que cada um deles tem uma explicação da criação do mundo. Ok? Portanto, quando Moisés estava a tentar, Moisés através de Deus, ele queria explicar porque este Deus criou o mundo desta forma. E eu queria mostrar uma coisa aqui incrível. Canaanites, os Mesopotamians, os egípcios, egípcios, caramba, nem esse apanhei, ok? Eles todos disseram que o mundo foi criado em violência, em guerra. E se tu vais ver a história deles, pode ser guerras celestiais entre um Deus e do outro, e o Deus que ganhou tomou ser o Deus de todos os deuses. E através do sangue da guerra, este mundo foi criado. Eu sei que é um bocado gory, gráfico. Mas é... dramático, gráfico. E através de todo este sangue, sabes? Este mundo foi criado. E se tu vês da perspectiva deles, o mundo de que eles estavam a viver era duro, difícil, era guerra, era sangue em todo lado, era pessoas matar uns e os outros. E a parte incrível aqui é que sabemos, todos estes deuses foi criado por quem? Homem. Portanto, a perspectiva do homem foi criar um Deus para tentar explicar a situação de onde eles estavam a viver. Ok? Pense nisso. Os homens criaram Deus para explicar onde eles estão. Ok? E depois vem Moisés para explicar o mundo que nós vivemos através dos olhos de Deus. É o primeiro Deus em história para criar o mundo em paz.
e olhar para o mundo e dizer que é bom. Primeiro Deus e religião, só para dizer isto, eu acho que é um ponto muito importante aqui, para chamar mulher bom. É verdade. Pessoas não sabem, eles criticam a nossa Bíblia e tudo para ser do homens. Mas não, é o primeiro Deus, dentro do contexto deste tempo. O que Moisés estava a escrever do início do mundo era uma coisa tão radical que a maioria dos países em volta pensava era ridículo. Porquê? Que eles só viam a guerra em volta deles. Tudo em volta deles ser mau. E vem este Deus que foi criar um paraíso e nós destruímos. A perspectiva é muito diferente. E isto é o what's the tone? O tom que Deus começa o livro dele. Isto é a minha perspectiva. E criou uma coisa bom para vocês. E eu chamei-te bom. Porque tu és bom. E tudo que eu criou é bom. E depois ele faz uma coisa ainda mais ridícula. Ok? No sétimo dia, este Deus está em descanso. Completamente descanso. Ok? Completamente descanso. E se nós olharmos da história, quando um novo rei tomou conta neste tempo, ele em 7 dias explicava como ele ia gerir o reino deles. E que é, nós Deus, em 7 dias, queria mostrar a nós exatamente como ele ia reinar no reino dele. E é um ponto de descanso. Porquê? Porque este Deus tem todo o poder. Não podemos adicionar a poder a ele tem todo. Não é uma coisa que ele precisa de adoração para ser maior. Ele é o maior. E ele é tão grande que ele nem precisa de defender ele próprio ou tentar tomar conta dos outros sítios, porque ele tem que é descanso. Fixe, certo? Mas que é, nós, homens, se eu posso utilizar essa palavra, burros, estragarmos tudo. Ok? E nós criamos as leis. E chegamos aqui a este livro que quase ninguém gosta de ler. Porque é só leis. Se tu começas, meu Deus, e outro que sim, agora fazes 40 passos para a direita, 20 passos para a esquerda, e quando tu vais construir isto, vai ser 2 metros, e depois vai ser deste material, e tu pensas, meu Deus, que é isso? Mas chegamos a um capítulo que muitos de nós lemos e esquecemos. Em capítulo 25 de Levítico, fala numa coisa tão radical, de que hoje em dia, até nós achamos que é radical. Nosso Deus está em quê? Descanso. Em Levítico 25, vai criar uma lei. De cada 7 anos, o terreno é para descansar. Não podes utilizar. Ok? Cada 7 anos. Está a trazer descanso a quê? Nós e a natureza daquilo que criou, certo? Depois de 7 vezes, desde 7 anos, entramos no 50th? 55 ou não? Não sei, parece um bocado italiano. Pronto, entramos no 50th year, não sei dizer. 50. É isso, ok. Quem aqui sabe o nome desse ano? O ano de Jubileu. Jubileu, ok? Agora, olha para uma coisa tão radical. Por os pecados, os erros, falhas de um povo, depois de 7 vezes de descanso, tudo ia fazer um reset. E toda a gente ia voltar para o terreno que originalmente é deles. Todas as dívidas deles ia ser cancelado. Ok?
todas as promessas que eles fizeram, todos os pecados e evil deeds, não, deeds, ações mais, foi todo perdoado e cancelado. Ok? Porque Deus queria mostrar uma coisa radical, que é, teus filhos não vão pagar o preço de teus pecados. Portanto, qualquer momento vais saber que neste ano toda a gente é perdoada. Que é, ia trazer outras coisas também para questionar as nossas intenções. Qual é o nível de ambição que ias ter se tu te sabias, aqui a 49 anos, precisavas dar tudo para trás? Onde estava o nosso ego? Qual mundo nós íamos construir se eu tomava conta de tudo só para entregar para trás? Olha para a coisa radical que Deus fez dentro de lei para tirar o nosso maior erro desde o início. Nós a querer tomar conta de tudo e nós querer decidir tudo. Mais uma vez, Deus, com tão amor, fez isso. E que é, começou no dia of atonement. Não sei dizer. Hugo, sabes? Atonement. Não, atonement. Eu não sei dizer. Ok. No início do ano judeu, setembro, ok? O ano começa de novo. E cada 49 anos, quando chegamos nesse setembro, para esse próximo ano, toda a gente estava perdoada. E ano seguido. Portanto, tu tinhas um ano para dar tudo para trás, para voltar onde tu começavas. Tu não podias perder terreno que era inherited. Herdado. Portanto, tudo o que tu tinhas de promessas de Deus sempre voltava para ti. É incrível. Queres tentar começar isso hoje em dia? Olha para o mundo que nós íamos viver se isso é verdade. Ok? Mas Deus é muito específico. Porque chamava isso de Year of Release. De largar. De largar. Libertar. Sabes? Porque nós, finalmente, se nós estivermos escravos, estamos libertados. Libertos. Ok, eu vou precisar de alguém agora ler. Desculpa, perdi aqui a minha página. Em Lucas... Lino, talvez podes? Sim. Lucas. Espera, perdi aqui. Não sei porque eu pus um link em vez de... No, it's not connecting. Ok. Ok, Luke 4, 17, 21. Ok, agora só vou dizer. Ok. Sabemos no sétimo dia que Deus está em descanso, certo? Sabemos que Ele vai criar uma lei que a cada 49 anos nós íamos voltar e ter todas as dívidas pago, certo? Ok? Perfeito. Muitos anos depois, Jesus chega aqui e no início do ministério dele, ele faz isto. Lino. Lucas 4, 17 a 21 diz assim: Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías e desenrolando-o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se a Escritura e vocês acabam de ouvir.
Ok? Quem aqui quer adivinhar qual era o mês que ele disse isto? Who wants to guess? Adivinhar? Setembro. Alguém quer adivinhar qual este ano era quando ele começou a dizer isto? 49. No dia que ele abriu isto, ele foi declarar desde o início que onde ele era, que está em descanso, e o lei que ele foi criar em Levíticos 25, chegou o dia, o ponto do dia, que esse ano ia chegar, quando ele começou o ministério dele, para dizer, eu estou aqui para declarar que este ano começa agora. E eu estou aqui para trazer liberdade para todos de vocês. Por nós que estamos a ler, só estamos a ver uma escritura que ele está a falar de Isaías. Mas cada pessoa que estava a ouvir isso sabia desde o início que ele estava a declarar que eu estou aqui para pagar o teu preço, para tuas dívidas, para tudo que tu fizeste errado. Eu estou aqui para pagar. E é por isso ele disse, eu preciso ir à cruz para fazer isto para vocês. Quando nós começamos a ver que a Bíblia não é só um livro, mas é uma história perfeita de Deus, de início, mostrar que Ele ama nós. E Ele está aqui para trazer essa liberdade para nós. Ele vai e quer. Deixa o Espírito Santo por nós para fazer o mesmo por nossos irmãos e irmãs em volta de nós. Amém? Esta Bíblia é incrível e que foi dito na primeira página até o fim. É a mesma história do nosso Deus declarar que tu és bom e tudo que eu criou é bom. E eu estou em descanso para estar com meus filhos. E eu quero meus filhos de volta para estar comigo. Amém? Portanto, eu esperei que vocês entendiam um bocadinho da história completa, mas queria também mostrar que nós começamos a ler e ver, e que nós vamos começar, e Lino vai explicar, é com esta perspectiva de entender que este livro é incrível. E para nós ganhar essa inspiration e desejo para conhecer mais desta Bíblia. All right?